e vamos para o próximo passo. Bom, tracionado esse pálito alongado, espessado, a gente vai criar o flap, né? Então, eu venho aqui, secciono, eu removo mesmo parcialmente a espessura desse pálito. Faço uma secção aqui, ó, formato de trapézio, né? Parecido com trapézio, um formato meio cone. A gente tira um fragmento desse espessado. Então, removido, a gente não pode deixar desse jeito aqui, né? Até porque vai formar uma fibrose ali e vai cicatrizar por manutenção, vai ficar mais espessado do que o animal já estava antes e vai trazer sérias complicações. A gente tem que tirar o flap, o tecido que está espessado, com a intenção aqui, ó, de afinar esse tecido, tá? Então, esse aqui representado de roxo seria isso daqui que vocês estão vendo aqui na imagem real. O que eu faço com isso aqui? Eu não posso, como eu disse, eu não posso deixar cicatrizar por segunda intenção. Então, a gente afila esse flap e a gente sutura essa borda nela mesma, né? Então, vamos ver nas próximas sequências. Ó, depois que o flap foi removido, a gente vai dobrar, por isso que é de flap dobrado. A gente vai dobrar esse flap nele mesmo, né? Então, dobrando, ó, separou aqui para poder ficar mais fácil para suturar. A gente faz pontos simples separados, com fios absorvível, monofilamentar, sempre absorvível. Secciona, tá vendo? O excesso de tecido. E o resultado final que a gente tem é esse, tá? Então, aqui a gente ficou, se vocês repararem, olha aqui a coxila palatina, borda caudal, né? Só que quando a gente fala de taflectomia estendida, peça de flap, a gente estende ela mais rostralmente. Então, ela ficou um pouco mais rostral aqui, ó, do que a tonsila. Ela ficou um pouco quase próxima aqui da borda rostral dela, tá? Então, o nosso resultado final é esse daqui. Eu tenho agora um pálito fino, espessado, e eu dobrei nele mesmo, tá? O resultado visto de frente, né? Ó, tonsila palatina e a imagem visualizada de frente, ok? Saindo do pálito, então, vamos entrar na próxima alteração anatômica, que a gente também é possível corrigir cirurgicamente. Então, seriam as conchas nasais hipertrofiadas. Então, aqui, a gente tem as conchas hipertrofiadas, né? Igual eu mostrei para vocês nas outras apresentações, na apresentação anterior. Ó, tá vendo? Concha hipertrofiada, né? E aí, como é que a gente faz para remover esse excesso, esse crescimento anormal dessas conchas? Aqui, a gente, para conseguir fazer isso, vai precisar de uma rinoscopia, de um rinoscópio, porque ele vai ser guiado pelo rinoscópio, esse procedimento, e vamos precisar de um laser que seja possível encaixar nesse rinoscópio, tá? Um laser específico. Então, a gente consegue, então, remover esse excesso de tecido aí das conchas hipertrofiadas, tá? Tá vendo aqui, ó? Você consegue ver aqui o excesso dessa concha anormal, tá? Nesse trabalho aqui, também, achei de 2016, se não me engano, foi feito com 25 braquicefálicos, né? A maioria era pug, mas sim, acho que tinha bulldog também. E todos eles tiveram bons resultados clínicos no pós-operatório. Ruído praticamente não tinha mais, o animal melhorou a parte respiratória. E em relação à complicação, alguns tiveram um pouco de hemorragia, mas nada que não desse para controlar, né? Até porque você está mexendo em mucosa, ela sangra com facilidade, tá? Então, o laser, ele vai remover somente a concha que está hipertrofiada. A gente não vai tirar a concha nasal do animal. A gente só vai tirar o tecido anormal dessa concha, tá? Então, é uma técnica que recebe o nome, né, de turbinectomia a laser, né? Essa sigla LAT, né? Enfim, ela significa justamente a cirurgia aqui, que é feita com laser e com rinoscópio, tá? Então, é a ressecção desses turbinados aberrantes. Esse aqui foi um outro trabalho que avaliou a efetividade, né, e as indicações dessa técnica em pacientes com síndrome braquicefálica. A gente viu, né, lá atrás, que quanto mais próximo de 100 for o meu índice de braquicefalia, pior é a síndrome braquicefálica, né? Então, nesse trabalho, o que eles fizeram? Eles pegaram todos os animais que tinham graus avançados aí da síndrome braquicefálica, né, e submeteram às cirurgias de correção normal. O que seria cirurgia de correção, né, falando aqui normal?
as cirurgias mais convencionais, né, de síndrome braquicefálica. Então, seria a rinoplastia e a estafilectomia. Quando eu me refiro a isso como normal, gente, eu estou querendo dizer para vocês que é o que a gente mais faz na rotina, realmente, né? Até porque para fazer uma cirurgia desse porte, eu preciso de um rinoscópio, preciso de laser, né? Mas se a gente não tem, a gente pode indicar para quem tem. Eu estou falando isso porque a gente tem que lembrar, saber aqui nessa aula, que a cirurgia para correção de síndrome braquicefálica, ela não consiste apenas em corrigir narina e pálate, tá? A gente tem outras alterações, que a gente já comentou isso antes, vocês viram as alterações que esses animais podem ter, e a gente tem correções para muitas delas, né? Então, por exemplo, para a concha hipertrofiada, eu não posso ignorar isso aqui e falar, né, para o tutor que, não, vamos corrigir só narina e palato, e não investigar se esse animal tem as conchas hipertrofiadas, e se tem, indicar para o local que faça. Geralmente os veterinários que trabalham com cirurgia, com endoscopia, né, com rinoscopia, eles fazem esse tipo de procedimento. Então, atender um paciente, diagnosticou que ele tem isso, tem essa alteração, encaminha para um profissional que também saiba fazer esse procedimento, saiba corrigir. A gente tem que pensar no animal, tá? Se eu posso corrigir narina e palato, é o que eu consigo fazer, tudo bem. Mas agora, as outras alterações eu vou encaminhar para quem faça, se eu não souber, ou se eu não tiver o material para isso. Esse trabalho mostra a importância da gente não só ficar presa ali na cirurgia de correção de narina e palato. Por quê? Como eu estava dizendo, os animais que tinham a síndrome braquicefálica em estágio avançado, eles fizeram a cirurgia de narina e palato e alguns até de sáculo laríngeo também. E aí, após a cirurgia, eles avaliaram esses animais, né, pela pletismografia barométrica de corpo inteiro, classificaram o índice de braquicefalia após a cirurgia e viram que esse índice teve uma queda boa, né, assim, de quase 100%, ele caiu para em torno de 60% a 65%, né? Então, isso mostra que o animal teve uma certa melhora, mas não foi uma melhora tão significativa, né? Porque esses animais, eles tinham outras alterações, tinham as conchas hipertrofiadas que não tinham sido corrigidas antes, né? Então, o que ele mostrou aqui? Que após as cirurgias convencionais, narina, palato, sáculo laríngeo, que é a cirurgia de sáculo eu vou comentar com vocês mais à frente, após essa cirurgia, esses animais tiveram uma média aí em torno de um índice de braquicefalia, né? Maior ainda que 50%. Então, cerca de 68% dos animais ainda apresentavam um índice ainda maior, né? Lembra que eu falei até 100 é pior, quanto mais próximo de 100 é pior. O ideal é que ele fique abaixo de 50, mas se ele ainda ficou de 100 cair para 75, ele teve uma melhora? Teve, mas não foi uma melhora tão significativa, porque ainda está acima de 50% esse índice da síndrome braquicefálica. E aí, eles submeteram esses mesmos animais, à cirurgia das conchas, né? Pós-turbinectomia laser. Após a cirurgia de turbinectomia laser, eles avaliaram novamente, os animais passaram pela pletismografia barométrica, avaliou-se a função respiratória, foi feito um cálculo e classificou então o índice braquicefálico deles. Ficou aí menos que 50%. Ela melhorou ainda mais. Então, eles viram que essas cirurgias convencionais, quando tem as conchas hipertrofiadas, elas precisam se associar a essa técnica para se obter um índice de braquicefalia inferior a 50%, para se ter uma melhora clínica verdadeira disso, tá? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que a técnica existe, é possível e temos resultados bons com isso, tá? Porque a alteração está ali e a gente consegue corrigir cirurgicamente, ok?